Vamos fechar os olhos antes de ouvirmos a palavra. Pai nosso, muito obrigado por mais um dia, Senhor, de adoração. Um dia, Pai, que viemos aqui, Senhor, para cultuar ao Senhor, aprender mais de Ti, Senhor, da Tua palavra, aprender, Senhor, da Tua vontade. Senhor, enche os nossos corações, que possam transbordar, ó Pai, alegria, que o Espírito Santo, Pai, se mova em nosso ser nessa noite e para sempre. O nosso desejo, Pai, é viver na Tua glória, pensando somente nas coisas do alto. Assim, Pai, estaremos obedecendo, Pai, a Tua vontade. Fomos criados para Ti e para viver o Teu prazer somente. Deus, nos ajude a alcançar isso, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amados, nossa mensagem está no livro de Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 28. Diz o seguinte a palavra de Deus: mais tarde, quando Jesus já estava em casa, seus discípulos o consultaram em particular. Por que razão não fomos capazes de expulsá-lo? E Jesus lhe advertiu: essa espécie de demônios só é expelida com oração e jejum. Amém? Amém. Nessa noite nós estaremos a falar da importância do jejum, né? Porque, amados, eu confesso que muito jejum, né? Muito jejum de uma forma errada, né? Nós, nessa noite, gostávamos de aprender mais sobre a aplicação que o jejum tem, o poder do jejum, né? Porque muitos dos crentes que também fazem jejum, eles têm uma ideia muito errada, né? Uma ideia muito errada, humanista, né? Às vezes diabólica, né? Então, amados, aqui onde nós lemos é o fim de um episódio que foi marcado por Jesus Cristo. Neste capítulo, no início, nós podemos ver Jesus Cristo no Monte da Transfiguração. Sabemos nós que tinha categorias de discípulos de Jesus. Não eram todos que iam ficar com Jesus nas questões específicas, como oração. Existiam discípulos que estavam mais próximos de Jesus do que os outros. Então, quando um grupo sobe com Jesus para o Monte da Transfiguração, lá eles vão ver o quê? A majestade de Jesus. Eles lá viram Elias. Lá eles viram Moisés, né? E, amados, a outra parte dos discípulos, que era a maioria deles, né? Eles ficaram por baixo. Enquanto uma parte de cima contemplava as grandezas de Deus, a majestade, a Bíblia diz que Jesus transfigurou-se, né? Uma glória, né? Que eles contemplaram, eles viram a majestade de Jesus. E uma parte fica lá debaixo, né? E não foi nada agradável com aqueles que ficaram debaixo, né? Amado, aqueles que estavam embaixo lhes trouxeram um demônio. A Bíblia
Bíblia diz que aquele demônio estava num menino, né? Uma criança. E esse demônio era um demônio mudo. Era um demônio mudo e surdo, né? Fazia com que aquela criança entrasse em convulsões, né? Espumava na boca, né? Amados, muitos de nós não temos esse entendimento, né? Que a gente que sofre por causa dos demônios. Embora algumas pessoas espiritualizem tudo, tudo é demônio, quebrou a lâmpada é demônio, partiu-se o telemóvel é demônio. Uma parte das pessoas pensa assim, mas a outra parte das pessoas que não acreditam na existência dos demônios. Então, amados, esse demônio era evidente, era claro. O menino espumava, o menino entrava em convulsões, e o pai da criança disse, quando o demônio, né, entra nele, às vezes o atira no fogo, às vezes deixa a criança indefeso, né? A criança faz coisas que é prejudicial ao próprio corpo da criança. Entrar no fogo, né? Talvez poderia partir o pé, quebrar o olho, bater a cabeça. Era um problema quando o demônio possuía aquela criança. E Jesus perguntou ao pai da criança, por quantos anos isso tem acontecido? E o pai disse que desde criança, desde menor de idade, o demônio vem atormentando a criança, vem castigando a criança. Amados, mas os discípulos de Jesus, os homens que andavam com ele, que aprendiam dele, não conseguiram tirar aquele demônio. Não conseguiram expulsar aquele demônio. O que nós podemos aprender, amados? Primeiro, no versículo 28, né? No versículo 29, Jesus fala que essa espécie de demônio, essa categoria, é o que Jesus queria dizer. No mundo espiritual existem categorias, né? Amados, nós somos... a Bíblia, ela não tem todas as respostas, mas nós devemos observar atentamente aquilo que ela nos diz. Nisso podemos ver, amados, que existem categorias de espíritos demoníacos, né? E esse demônio que estava sobre a criança era um demônio de alto nível, ou de um outro nível, para bem dizer, porque Jesus disse, essa espécie de demônio não sai a não ser por jejum e oração. Não sai. E, amados, nós devemos observar muito bem. Jesus, quando tirou o demônio, disse, saia, não volte mais. Muitos de nós, amados, pensamos que tiramos o demônio, às vezes silenciamos o demônio. Muitos pastores, quando fazem sessão de culto ao demônio, para tirar o demônio para fora, a Bíblia não ensina isso. Não precisamos fazer um culto de demônio, invocar o demônio, né? Colocar a mão sobre a pessoa, orar até ela manifestar. Não é isso que a Bíblia fala. Como é que se tira demônio? Demônio foge por causa da verdade. Onde há Espírito de Deus, o demônio não habita. Onde há santidade, onde há santidade, ali reina o próprio Deus. Então, Jesus tirou o demônio, ordenando não voltar novamente.
pensando, talvez os demônios, talvez os discípulos rodearam a criança, impuseram as mãos, ajoelharam, mas não conseguiram. Amados, não pensem que o jejum é algo de menor importância na vida do cristão. Nós bem sabemos que Jesus, antes de tomar o ministério, antes dele iniciar a evangelizar, antes dele começar a pregar a palavra, antes dele iniciar a chamar os discípulos, ele entrou num jejum de 40 dias. 40 dias falando com Deus, negar a si mesmo, para ele ter forças, para ele cumprir o seu chamado. Talvez há pessoas aqui que estão minguando espiritualmente, abandonaram a verdade. O jejum nada mais é do que uma atividade espiritual, uma negação sobre a sua própria vontade, para que a tua vontade não permaneça em oposição à vontade de Deus. O jejum é para que a tua vontade seja a mesma vontade de Deus. O jejum é para que a vontade de Deus se aplique no seu coração. Não desista. Não desista de jejuar. Talvez a sua vida espiritual precisa ser renovada a cada dia que vamos jejuar. Dificuldades serão vencidas, vícios. O jejum é para isso, amados. É para os demônios de alto nível. É para sermos fortes espiritualmente, para estarmos cheios do Espírito Santo, para negar esse mundo perdido. Jesus não disse, porque vocês não oram muito. Essa espécie de demônio não se tira, não sai. Ele não obedece pessoas fracas, pessoas que não têm intimidade com Deus, pessoas que não oram, né? Em outras palavras, Jesus estava a dizer, discípulos, vocês oram muito pouco, jejuam muito pouco, né? Certo dia, era um professor muito influente, né? Era um professor muito influente nas suas aulas de teologia, e era um pregador excelente. Acima do conhecimento, era um homem muito piedoso, né? Então os alunos, aqueles que mais observavam, se inspiravam nele, um deles quis conhecer o segredo. Eles achavam que ele era ocultista, né? Fora das orações, ler a Bíblia, ele tinha um segredo, né? Além das orações, ele tinha um segredo escuro, né? Negro, que ele fazia para atrair a atenção das pessoas, para trazer a sua eloquência mais ouvida, né? Então, aquele aluno foi aos aposentos, na casa dele, escondeu atrás das cortinas, né? Então o aluno ficou muito tempo lá e o professor não voltava, né? Ele demorou de voltar. Então o aluno, cansado de ficar sobre as cortinas, sai para casa. Então é quando ele chega, abre a porta, tira os sapatos, calça chinelos, né? E o aluno volta a esconder-se, né? E o professor, mas sem mais delongas, ele
senta-se à sua mesa, ele tira a sua Bíblia, né? E ele lê por meia hora sua Bíblia, 1 hora e meia, por fim 2, né? Enquanto aquele jovem ainda estava lá. E aquele jovem ainda preocupado com o segredo daquele homem professor. O professor, por fim, fecha sua Bíblia, ele olha para cima e diz: essa é a nossa amizade. Ao Senhor Jesus, ainda continuaremos juntos, né? Então aquele jovem descobriu que o segredo daquele homem era a intimidade com o próprio Jesus Cristo. Não tinha segredo escuro, não havia nada, né, a não ser conhecimento e piedade. Duas coisas na vida de um cristão são essenciais. Não basta somente o conhecimento, tem que ter piedade, jejum, oração. Amém, amados? Vamos ficar de pé. Vamos orar nesse momento. Vamos levar esse tempo para orar, falar com Deus, agradecer a sua palavra. Talvez você queira renunciar a sua vida, queira pedir perdão de seus pecados, queira chamar a presença de Deus para a sua vida. A Bíblia diz que Deus é misericórdia, é misericordioso, né, para com todos que o invocam. Esse momento é um momento apropriado para isso. Vamos fechar os olhos, amados. Pai, muito obrigado pela oportunidade, Pai, de jejuar. Pai Deus, nós não queremos terminar numa dieta, né? Terminar, Senhor, numa dieta, terminar num jejum, Pai, sem propósito. Queremos, Pai, ser guiados pelo Teu Espírito, andar na Tua graça, viver a Tua vontade, Senhor. Deus, nos ensine, Pai, a jejuar corretamente também, porque jejum é feito de orações, feito, Pai, de lágrimas. Pai Deus, nos ajuda, Senhor, nessa noite, Pai. Deus, guarde todos que estão no propósito, que estão fazendo isso, Pai. Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus.